E hoje marca o primeiro episódio pós-legislativas 2025, Bernardo Ferreira. Que tal? Como é que te sentes? Como é que está esse coração? Como é que são as coisas por Olha, aí? pesado, pesado. Um melão do tamanho do mundo. A verdade é essa. Porque o caso não está bem parado, não é? Estou um bocadinho Parece-me. esperançoso, mas temos que nos recompor e, como eu tenho dito nas redes sociais, fazer melhor. Temos que fazer melhor para voltar a reconquistar algum eleitorado que anda por aí perdido, disperso. E a verdade é só uma: se o povo é soberano, também tem que ser soberano quando vota Depois, quando é hora de em decidir. protesto, quando vota contra alguns valores que nós acreditamos que estão estabelecidos, não é? É verdade? E que atualmente estão em risco, e penso que é um risco que temos que levar a sério. No entanto, é preciso um abanão, não é? É de facto preciso um abanão, e este abanão vai provocar muita reflexão, e eu penso que a partir daqui há muito caminho a fazer. É verdade. Sobretudo para a esquerda reconquistar algum terreno que perdeu para a direita, e mais do que perder terreno, é uma questão também de olhar para o país e voltar a focar-se em causas, não é? Que dizem respeito às pessoas e que têm ressonância. No meu entender, é sempre mais fácil ceder à preguiça, ao ódio, ao bode expiatório. É sempre muito mais fácil atribuir as culpas a alguém Sim, e percebo. ficarmos de consciência tranquila, ceder a uma certa malvadez. Sim, Pronto. populismo e por aí fora. É. E uma demagogia barata, não é da loja dos 300, mas é do TikTok. Que Exato. lá está. A esquerda, nomeadamente o Bloco, também tentou fazê-lo com as suas caras mais antigas, com os seus fundadores, não resultou nada bem. Também a verdade é que era um embaraço ver aquilo, É verdade. e claramente que a estratégia de marketing Não resultou. político deles não resultou, porque de facto não chegou às pessoas, não é? Não teve ressonância, e penso que temos que nos reorganizar um bocadinho. Entristece-me sinceramente, ver o país a levar este tombo. Eu voto à esquerda, não foi no Bloco que votei, mas voto à esquerda, e fiquei bastante triste. Fiquei bastante Pronto. triste. Penso que há aqui um caminho a fazer, e temos que o fazer, temos que levantar a cabeça e fazê-lo. É isso, é erguer e amanhã é outro dia e o futuro é sempre mais risonho. Eu tenho sempre essa positividade, digamos, em mim, também sempre votei à esquerda e sempre votarei, mas respeito quem também, por exemplo, vote à direita, ou centro-direita, ou o que for, desde que seja, pronto, nem partidos minimamente decentes, têm ideias próprias e uma ideia, pelo menos, de futuro. Mas lá está, entristece mais saber que há pessoas que às vezes vão ao engano e pensam que estão a votar contra o sistema, não é? E que as coisas vão mudar e que estão a votar no pior que o sistema tem para oferecer, sem o saberem. É quase como uma cegueira, não é? E são enganadas, e hoje em dia é muito fácil das pessoas serem enganadas, as pessoas também depois não têm tempo, trabalham, etc. E há muita notícia, muita informação, é tudo muito colado um bocado a cuspo e as pessoas não têm tempo para irem, para lerem, para analisar. E sabes que isso até liga daqui ao cinema? É uma das coisas que eu sempre gostei muito no cinema, não no sentido. Há o sentido, obviamente, de entretenimento, etc., da pipoca, que é preciso também, a pessoa precisa de ir espairecer a cabeça muitas vezes e ver uma palhaçada qualquer, digamos assim, como no teatro, ou como uma música, ou um concerto, o que for. Mas depois também o cinema, mais do que todas as outras artes, a meu ver, tem um papel às vezes muito educativo, e nós vemos muito isso em documentários, em filmes assim que tocam em temas mais históricos, portanto coisas que se passaram, etcétera, porque para mim serviu sempre como, digamos, uma plataforma de ensino, estás a ver, quase que extracurricular, a par da escola, quando estava, pronto, na primária, por aí fora, secundário e universidade e por aí fora, e sempre me acompanhou também esse lado não só de entretenimento e de fantasia e de puxar à imaginação, mas também o lado educacional, como a gente às vezes aqui também diz, assim, de certos filmes, não é? Porque não, nem são Uhum, todos os filmes uhum. assim, Sim. não é? E é engraçado ver isso e às vezes até ver certas
características políticas globais, não é? Serem também transparentes. Às vezes até em filmes de fantasia, olha, como o Guerra das Estrelas ou coisa assim, isso é muito Uhum, uhum, engraçado. Porque, obviamente aquilo é pensado e é feito para transmitir uma certa mensagem, etc. E por isso é que eu sou muito apologista também desde filmes para pequenos e para graúdos, para pequenos e graúdos, no sentido, acho que é tão importante haver filmes, por exemplo, da Disney, que podem ter mensagens muito simples, mas que fazem parte do uhum, crescimento quando tu tens 8 9 10 anos, porque tens que aprender certos temas, tens que começar a abrir os olhos para certas coisas. Claro, quando tens 18, 20 anos, outros temas, o coming of age é mais para essas idades e outros, etc. E filmes, se calhar, por exemplo, de solidão da terceira idade, não será uhum. certamente para um miúdo de 12 anos, não é? Por exemplo, mas para um adulto de 30 ou de 40 já vê aquilo com outros olhos. Pronto, e por aí fora, né, e eu acho a magia do cinema para mim, a paixão que eu tenho pelo cinema também passa muito por aí. Ai, ficou muito sério, Bernardo, nossa. Primeiro Podia episódio, acrescentar uma Borges, camada, sério. podia acrescentar uma Tenta camada animar isto, exato. Bernardo. Porque repara, há também uma questão de empatia, não é? Que é um dos valores que nós estamos a perder atualmente. Uma vez que cedemos ao ódio, estamos completamente a entregar-nos a uma lógica desprovida de empatia. E o cinema, como já dizia o Roger Ebert, é uma máquina de gerar empatia. Mais do que diversão, mais do que um tempo bem passado ou de um escapismo, muitas Exato, vezes consolidamos valores e criamos tal e empatia para com pessoas e experiências com as quais nunca vamos provavelmente passar, não é? uhum. Isso é muito enriquecedor. Nós abrimos mundo, não é? Com o cinema e É, com o a cinema literatura e com a música e etc, etc. Mas o cinema tem esta capacidade muito particular de nos envolver uhum. em personagens de uma maneira visual que Exato, acaba por ser específico do cinema, não é? sim, por isso é que é a Claro que o sétima arte, teatro não é? Quase que engloba todas as outras tem numa só, não sim, é? sim, 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 é aqui um trabalho de concatenação. Podes trabalhar um bocadinho mais orientado para a pintura ou podes trabalhar um bocadinho mais musicalmente, não é? Como os Sim, musicais e tantos outros filmes de jukebox fazem. Podes trabalhar muito mais como uma peça de teatro, como alguns filmes do Romer, por exemplo, entre outros. Há aqui muitas componentes interessantes e eu hoje li um texto do Facebook de um realizador que dizia que, ok, nestes tempos também precisamos que a arte tenha o seu papel. E o papel da arte é também dar-nos ânimo, dar-nos vida, proporcionar-nos reflexões, e é um bocadinho isso que também queremos fazer todas as semanas aqui, não é? é verdade, é verdade. E por é que também vemos aqui, olha, filmes assim tão diferentes, lá está, de pequenos a graúdos e de temáticas tão variadas. Para quem nos ouve consegue ver isso, às vezes os filmes que tu trazes são 3 temas completamente diferentes, de regiões diferentes do globo, e isso é muito engraçado ver que há muita diversidade também no cinema, o que seria de esperar também, né, pelo menos esperaria eu, né, em 2025. Mas sim, olha, mudando aqui para, pronto, para temas mais positivos, não é? Senão isto fica muito down, não pode ser, Bernardo. Pronto. Sabes que se calhar a culpa disto é as pessoas verem poucos filmes com a Nicole Kidman. E tenho dito, Bernardo, é isto, é a cura de todos os males. De todos os males. Sobretudo o Baby Girl, não é? Sim, porque é o mais recente, Bernardo. Exato, estás a ver. Não é o mais Tu recente. compreendes estas O coisas. Holland é o mais recente. Pois é. Que paia. Olha, Nossa. esta não Tens de se cortar isto, Bernardo. Corta aí. Ah, mas olhem, pronto, antes de irmos aqui às 3 da semana, que o Bernardo nos traz já habitualmente, só relembrar que, pronto, temos aqui também um link no episódio, se quiserem apoiar aqui o podcast através de compra de um café para o Bernardo ou para mim, estejam à vontade, que nós agradecemos e é aqui um apoio imprescindível para o podcast. E também já agora anunciar, que só assim um pequeno teaser, Bernardo não o mate, está bem, que nós vamos ter, em breve ou não, não sei ainda não há muitos detalhes que a gente possa partilhar, mas vamos ter um episódio ao vivo em local e data a designar, TBD, como fazem os teasers. To be, não, como é que era? To be announced. Soon. Exato, coming soon. coming soon. Exato, era isso que eu queria.
Coming soon. Pronto, fica aí o teaser, portanto, e é para isso, portanto, tem que nos comprar muitos cafés, que é para a gente comprar, não sei, bilhetes de avião, porque se isto for tipo em França, estou a brincar. Mas pronto, mas sempre ajuda para estas, e queremos também trazer, lá está, novidades ao podcast. Falando em novidades também, olha, como entrevistas que nós vamos a publicando, esta última é um especial, à parte destes episódios semanais, com o Chico Nora, estive a falar com ele também, e hoje também vamos ter outra entrevista e tentamos sempre aqui ter entrevistas, algumas especiais e outras fora aqui dos episódios semanais. Antes de irmos aqui às estreias, só aqui um recado para quem nos ouve. Olha, Bernardo, ainda bem que a Páscoa já passou. Então, o que é que se passou? Então recebi a família em casa e ao jantar, ali entre a política e o futebol, ouvi tantas queixas sobre telecomunicações. Olha, era o preço da fatura, era a lentidão da net, os canais limitados, enfim. Eu bem te entendo, mas então tiveste a oportunidade perfeita de lhes falar da conversas e e-mails. Ora, nem mais, disse-lhes para enviarem a fatura das telecomunicações para o e-mail geral @conversasemais.pt, que a equipa da Conversas e Mails faz uma análise rápida das melhores opções do mercado e aconselha, tendo em conta as prioridades de cada um. É que eu tenho um primo, por exemplo, que joga online e se há coisa que não lhe pode faltar é a velocidade da internet. É isso mesmo, até porque já faltou mais para as férias e convém que não falte carteira, não é? Olha, eu cá voltava a viajar para a Inglaterra para 2 dedos de conversa com a Nicole Kidman. E com os 20 € por mês que a Conversas e e-mails já te ajudou a poupar, não tardas a ter dinheiro para a viagem. E com sorte ainda sobra para o bilhete de teatro. Portanto, não deixes que as tuas contas te atrapalhem as férias, envia a tua fatura para geral@conversasemais.pt e começa hoje mesmo a poupar. Entrando então nas estreias da semana, temos um drama misterioso de Lin Jianji, chamado Breve História de uma Família. Depois temos mais cinema asiático e desta feita é um documentário dividido em 3 partes. Não sei se já ouviste falar do novo filme de Wang Bing, que está aqui dividido em juventude, primavera, juventude, tempos difíceis e juventude, regressa a casa. Isto são mais ou menos 10 horas de filme que estreiam assim de rajada e que levam-nos aqui provavelmente para um espaço que não estamos bem a imaginar, aqui em território chinês. Uau! Isso Já é tinhas ouvido interessante. falar? Não, não, mas isso é tipo Isto uma maratona cinéfila. é mesmo, quer dizer, estavas a falar há pouco de não termos tempo e esta é lá está, uma experiência um bocadinho, É o fim de semana todo. quer dizer, É quase. não vai estrear perto de mim, de certeza, e também não consegui ver o filme. Isto lá está, eu tenho esta embirração que é, se as pessoas pagam 3 vezes, não é um filme, mas sim 3 filmes. Aqui não sei se é o caso, mas penso que sim, penso que sim. E portanto, é um bocadinho esticar a corda dizer que este é apenas um filme dividido em 3 partes. É como dizermos que esta nova versão animada do Homem-Aranha é apenas um filme, quer dizer, uma continuação de é assim, se a audiência paga 2 vezes, são 2 filmes. Se calhar Pode eles ser como a continuação de uma história, mas são 2 filmes. se calhar aqui como são 3, eles fazem aqueles pacotes tipo paga 2 leve 3, paga Não 1 estou leve 3, mas não não estou a ver. estou a ver. Não estou a ver. E lá está, não sendo a estreia da semana, é porventura aquela estreia que mais me entusiasma, porque é assim uma aventura completamente diferente. É um documentário e Sim. o Wang Bing é um realizador bastante premiado e, portanto, tenho curiosidade por absorver estas 10 horas, embora pareçam exigentes. Isso vai dar Depois aquilo de comprarem-te o café, que é para tu dares as 10 horas a ver os 3. vou precisar. Aqui garanto que vou precisar. Depois, um drama cómico, para aligerar um bocadinho a coisa, se bem que falamos de prostituição, chama-se Diva Futura, Cicciolina e a Revolução do Desejo. Já ouviste falar? Portanto, isso é um drama cómico, não. Já ouvi falar da Ticciolina, mas não do filme. Eu também, eu também.
Aqui, este é um filme italiano que vai estar aqui a competir com 2 colossos. O primeiro também Missão Impossível, O Ajuste de Contas, Uhum. aqui o Tom Cruise novamente a revelar-se que a idade é só um número, não é? Uhum. E depois temos o Lilo e Stitch, que vou analisar mais daqui a pouco, realizado pelo Dean Fleischer Camp, a adaptação da história da Disney, que primeiramente saiu em 2002. Já lá vão alguns anos. Tu és fã Verdade. do filme? Nem por isso, por acaso, para não. Não, não te diz muito? Ok. Eu Não sei, é daqueles. há certos, não sei, filmes da Disney ou histórias da Disney, como aquele, como é que era? A Dama e o Vagabundo. Vi aquilo quando era miúdo e depois vi aquilo novamente quando era adolescente ou assim, só naquela de: "Epá, vamos lá ver, porque toda a gente isto é um clássico", e nunca me disse nada. Não sei porque há filmes que não me tocam. E olha, Claro, olha, né, este por acaso este a não mim quer. toca-me, é um filme que eu sempre apreciei, sempre achei muito divertido e curiosamente também acho que é um dos filmes menos convencionais da Hum, Disney. Não estamos aqui a lidar com princesas, não estamos a lidar com uma história que evoca aqui valores muito tradicionais para lá da união familiar. Há aqui um contexto também ele muito próprio e, portanto, penso que é um daqueles filmes onde a Disney já mostra sinais de expansão cultural também. eu. Uhum. Depois temos a estreia de uma realizadora francesa, Louise Courvoisier, Amor e Queixo, um drama cómico aqui de amadurecimento e de uma vila rural francesa, eh, que lá está, mete amor e queijo, mais sobre o filme já a seguir. E temos também Ossos e Nomes, que é outra estreia de um realizador, desta vez alemão, chamado Fabian Stum, que, com o qual conversei e mais aqui a nada poderão ouvir a entrevista antes da crítica. Um drama esquelético em termos de história e também esteticamente falando, e que poderão ter interesse. Para quem gosta de cinema, como diz o distribuidor do filme, é um filme para quem gosta de cinema. Muito bem. Então e tenho uma curiosidade, Bernardo, que é, como é que está o teu alemão? Treinaste o teu alemão com o Fabian Stum, deve ser assim, não é? É? É assim, falei com ele em inglês. Podias até falar alemão, não sei, mas Felizmente entendemos-nos com uma língua que nem é a primeira dele, nem é a minha materna. muito bem, muito bem. E porque, olha, porque falando em línguas, não sei se queres começar por esse, mas eu diria aqui, se calhar para irmos aqui a um dos blockbusters, lá está, desta semana, porque temos aqui 2 grandes estreias a esse nível, tanto Missão Impossível, como disseste, e Lilo e Stitch, porque no Lilo e Stitch, se eu bem me lembro, há o bonequinho azul, que é o Lilo, não é? Ou é o Stitch, já não sei, que tem uma linguagem muito estranha, não é? Faz aquele blá 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 blá, não é? O bonequinho Eu a imitar, é o Stitch. é o Stitch, e fala assim, não é? Como eu falei agora. Fala, e eu, salvo erro, penso que Isso quem é dá a voz é quem interpreta também o Bruno Aleixo. Se não é, é muito parecida, ou pelo menos foi para aí que a voz me recordou, até uhum, porque ou vi o filme na versão portuguesa e, portanto, tive que ouvir o trabalho de dobragens, que está uhum. perfeitamente competente, e o Stitch está muito bem conseguido do ponto de vista da voz. Mas, dando aqui alguns passos atrás, Lilo e Stitch é então a adaptação do filme com o mesmo nome, de 2022, e vem um bocadinho na continuação da estratégia da Disney de adaptar os seus filmes para a ação real. Quem realiza é o americano Dean Fleischer Camp, que foi recebido com um estrondo pela sua primeira animação. Estás a ver qual é? Sim, Chegou inclusive aos Oscars e é um filme muito ternurento e sensível chamado Marcel the Shell with Shoes On. já sei, esse é recente, esse eu gostei. É uma É curta, não é? recente. Não, é uma longa-metragem. Eu não, Estava a confundir, mas já sei qual é, já sei qual é. sim. Sim. E que é curioso porque desde logo mostra que os Oscars são e continuarão a ser importantes para os criativos, também no plano da visibilidade.
Porque de um pequeno filme com baixíssimo orçamento, o Dean deu o salto para os estúdios da Disney. E isto, se não houvesse um Oscar pelo meio, em termos de nomeação, não chegou a ganhar, mas se não houvesse a nomeação, provavelmente não acontecia. É verdade. E a questão com que eu parti para o filme foi: terá a Disney cortado as pernas ao realizador ou terão permitido que o seu afeto pelas personagens contagiasse o filme? Bem, Tan, tan, a tan. resposta está algures no meio. Hum. Portanto, o filme começa de uma maneira muito parecida com a história original. O Stitch é uma experiência genética alienígena absolutamente destrutiva e, portanto, é condenada ao exílio num planeta. Só que antes de o expulsarem, antes da condenação, ele foge numa nave espacial e esbarra no planeta Terra. Lá encontra Lilo, que é encarada como estranha pelos colegas e que perdeu recentemente os pais. Ela vive com a irmã, a Nani, que está a ter dificuldade em equilibrar o papel de irmã e de mãe enquanto trabalha. Então ela incentiva a Lilo a adotar um cão, que acaba por ser o Stitch numa manha, que ele consegue fazer quando vê que uma criança e um cão estão felizes agarradinhos. Hum. E ele precisa de se misturar na Terra, de passar despercebido. Ele está também a ser perseguido por aliens, o alien que o criou e outro alien que é um perito no planeta Terra que foi enviado também para o caçar. Agora, enquanto o filme original é um splash de cor, movimento, diversão, com uma história concisa e de ação rápida, muito sobre os valores da família, da união, em situações de crise, e sobretudo o facto de a palavra família não se cingir àquela imagem da família tradicional, esta versão do Dean Fleischer Camp leva o significado de Ohana, que significa família, a uma dimensão mais emocional. O Stitch está muito bem animado. Ele é um agente do caos que vê num ecrã uma cena de uma aranha gigante de filme de ficção científica dos anos 50 e sempre achei muita graça a essa cena porque ele inspira-se eh, nessa aranha porque vê os humanos muito assustados a fugir dela e começa a imitá-la para também provocar o caos. Agora, confesso que demorei um pouco a entrar no ritmo do filme, as cenas prolongam-se e a montagem é um pouco caótica e também desajeitada. Esta é provavelmente a parte em que o filme corre também menos riscos, tudo é muito plano, expectável, não me entusiasmou muito no início, só que à medida que avançou, comecei a entrar no ritmo, a conviver com as personagens e acabei desarmado pelo seu charme. Oh. Esta é uma história muito boa, é uma das menos convencionais, como tinha dito, e que está aqui explorada com um pouco daquele humor de peixe fora d'água, um terceiro ato mais mundano, mas ainda assim com muita ternura, o que faz deste Lilo e Stitch mais uma adaptação totalmente dispensável, no meu entender, mas que vale a pena ser descoberta em família e chegou até a conquistar-me uma lágrima no fim, porque Oh. apesar de ter Sério? um sabor de produto comercial, nota-se que há afeto pelas circunstâncias das personagens e pelo seu desfecho, um pouco como aquele brinquedo que sabes que está estragado, mas com o qual continuas a gostar de brincar. É? Esse que é uma maneira Boa eficiente de analogia. descrever o filme. Muito bem, Lilo e Stitch. Portanto, assim, um bom filme para mais para a família, não é? Digamos assim. Portanto, a Disney aqui a Sim, acertar, não é? Não é eu olha, espero que não seja um flop como perfeitamente a Branca de aceitável. Neve. Lá está. Branca de Neve não vi, sei que as críticas foram terríveis, Terríveis. sei também que este Lilo e Stitch está a ser melhor avaliado, no entanto ainda tem alguns detratores. Eu estou ali no meio, penso que é um filme decente para se ver em família e que acaba por conquistar o coração, ainda que não seja superior ao original, nem acho que justifique inteiramente a sua existência, podia ser Muito perfeitamente dispensável. Ainda assim, pronto, um entretenimento decente. muito bem, muito bem. Portanto, não é o pior, nem há de ser o melhor da Disney, portanto, e lá está, dispensável. Estes remakes realmente assim da Disney, assim de forma muito geral, realmente são uma coisa que vê-se mesmo, pronto, o propósito é
Eu acho que há aqui uma coisa que é gira, que é o propósito, pronto, obviamente de ganhar dinheiro nas bilheteiras e de ser uma coisa já conhecida, que leva muito público, mas depois por outro lado também tem um bocado esta lógica de reintroduzir, não é, o público mais novo a estas histórias, mas podiam fazê-lo mesmo com os filmes originais ou não sei, há outras formas há outras propostas que depois são um bocado comidas, digamos assim, pela Disney no sentido de bilheteira, né, ou seja, ficam quase que caem no esquecimento, porque são ali, aglomeradas por toda a publicidade que a Disney e a máquina Disney tem por trás, que eu até já falei disto aqui antes, mas pronto, olha, é o que é, Lilo e Stitch está agora nos cinemas, não é, Bernardo? Muito É bem. verdade. Penso que é um E feito mais contabilístico do que uhum. outra coisa. Vai vender muito brinquedo, muito brinquedo. Pois, com certeza. É, Também. sem dúvida, um dos propósitos maiores. A questão de reintroduzir a história a um novo público. É assim, são os ares dos tempos. É um bocadinho acompanhar as tendências, mas é uma tendência mais contabilística do que É, afetiva. é verdade. Agora, comigo até funcionou, mas sobretudo porque isto é uma história muito, muito boa, muito Muito boa. bem. Seria difícil falhar, e o realizador faz um trabalho completamente decente, ainda que eu insisto que, vão ver o Marcel da Shell with Shoes On, esse sim. Exato, exato. Sem as garras Disney. É isso, Bernardo. Anti-Disney que é este podcast. Estou a brincar. Agora, outra estreia, lá está, que tu falaste há pouco, Ossos e Nomes. Estiveste aqui a falar com o Fabian Stum, acho que é assim que se diz, realizador do filme Ossos e Nomes. Portanto, aqui um filme bem diferente do Lilo e Stitch, não é? E é engraçado que hoje a palavra certa, sabes o que é, Bernardo? É I. Sabes porquê? Lilo e Stitch, ossos e nomes, amor e queijo. Não sei se isto foi coincidência ou não, mas pronto, se calhar há aqui um propósito por trás. Mas se calhar íamos ouvir a entrevista ao Foi um Fabian bocadinho Stam, Illuminati, em mas que, pronto. exato, antes que eu diga mais disparates, né? Vamos então ouvir Fabian Stam. Fabian Stam, welcome to the show. How is the weather in Berlin? For a change, it's very nice. It's a little bit cold, but it's very sunny, so that's nice. How is it in Portugal? Well, it's a bit cloudy, but Mhm. the sun will be out really, really soon, I believe. Nice. Great. Well, Great. you're here to talk about your first feature film, Bones and Names. In Portuguese, it's called Ossos e Nomes, which premiered at the Berlin Film Festival in February 2023. And more than 2 years later, is finally arriving in Portuguese cinemas. This drama follows several intertwined stories, an intimate portrait of a couple, Boris and Jonathan, who've Mhm. been together for 8 years. Also, a French director whose work is deeply personal. And also, for example, a young woman who's pushing the boundaries of her own behavior. It's a multifaceted, loosely structured mosaic that presents you as a filmmaker who enjoys experimenting, right? And defying certain conventions, let's say. So let's start off right with a somewhat profound question. What did you discover in writing and directing that acting didn't give you? That's an interesting question. I think in retrospect, and that's also the reason why I stuck with it and why I keep doing it. And Yes. uh, You have, your second feature out. It's still not going to be out in Portugal really soon, yet. but not yet. But Exactly. eventually Yeah. it will come. Yeah. No, I did realize that I really love being an actor, and I enjoy, finding ways to help a director's vision come to life, if you like. But I also realized that it's very enjoyable to communicate with an audience about your own themes and your own questions and your own fears. And for me, Bones and Names is a film that talks a lot about choices in life and about the things that we're afraid of, the things that unite us. And it was very new to me to realize that you can speak about something that is on your own mind in your personal life through the lens of fiction,
So it's been really nice to travel with the film and screen it at festivals all over the world and to get to communicate with an audience. And it's a very different thing. You can communicate as an actor as well, but it's rarely Yes. your it's not really your story, Yeah. It's not and if you write your own screenplays, it was a very enjoyable, sometimes very touching. There were a lot of moments where I was really moved by an audience's direct reaction. I got a lot of messages. I met a lot of people. So I feel like this is a big difference for me, that you always, as an actor, you kind of can hide behind something if you want, because it's not your response. The film is not really your responsibility. But as a writer director, I'm really putting myself out there in a different way. Yeah, it's more personal, it's more intimate, and mainly this story, right? And the film features, for example, several neutral backdrops, Yes. a very aesthetic setting, which allows the actors to stand out. Yeah. It has a kind of a raw, ambivalent energy. Yeah. And by stripping the film of color and objects, what were you striving for? Exactly what you just described. I was really I really wanted to make a film that was about the people, and I wanted to have almost no distractions from their bodies, from their faces. We were very conscious about when we wanted to move the camera, which is maybe, I think, 3 times Yeah. in the whole film. Them. Exactly. Yeah, exactly. So we really, also me being a first-time director, I had done 2 short films, but not like a feature film before. So I wanted to be very conscious about and very focused on what I wanted to talk about in the film, which is human relationships, and the difficulties to communicate sometimes. And of course, myself being an actor, I really know that I enjoy very much to have a strong focus on language, on speech, on the dialogue, and on the reactions between the people. So I made it a point to not have a lot of background distractions. They are not. If there's a book or a poster or a color in the film, it's very carefully chosen. Yeah, it's just for framing purposes, almost. It's to make it look prettier and create a certain harmony, right? In the Exactly. image. And it's about, it's about, I wanted to create images that almost look like still paintings, like that's why it's very basic. Like you just said, there's a bed, there's a chair, there's a table, there's a poster, and that's it, So I really wanted it to be very stripped down to the essential, what does an apartment look like? What does a rehearsal space look like? And that's it. And then have these characters, having to live within these very tight frames, but be very alive at the same time. And that was, for example, the kid in the end, when she leaps out of the frame almost, and it was very important to me to kind of, for me, the whole film is about people trying to break out of their structures and habits in a way. So that's why I wanted it to be very constrained, very restrained. Yeah. Yeah, and it's also very European in a way, because you're not only experimenting aesthetically, because it's so loose and conversational, right? The film. This is also a film by and for actors. I know, for example, that you don't like to rehearse scenes very often. True. Yeah, that's true. In what ways did your experience as an actor influence your process of directing other actors? I think unconsciously, even when I started writing and directing, of course I always try to be the kind of director that I would love to work with most. Yeah. Someone who's, it's very important to me to be very warm on set, to be very nice. I want everyone to be on the same page in terms of, my team always makes fun of me because I always say, for me, it's all about temperature. Like, we have to have the same temperature. We have to look in the same direction. I need a lot of harmony on set. I hate shouting. I don't want, of course you can have arguments, but they can be, constructive, or Of course. I'm very open to that. And I also, I love not giving too many directions. And if I do, it has to be very precise. I love to work with references. For example, I give all the actors, I make playlists with music that I feel is kind of fitting for the character. I give them,
I send them photos or drawings or, make them watch films that, have something to do with it. And so, and for me, I meet with them before the shooting, obviously, and we read a lot. We read the scenes, we discuss, we talk about their own experiences of the themes that we're trying to establish. But then on set, I don't like to rehearse. I usually, a lot of the time in the film, I used the first takes because sometimes they were the rawest, but honest and unprepared, because they're also trying to figure out how to do a scene. And for me, these little accidents that sometimes happen, the little insecurities that you can tell, that you can catch them if you pay attention. And I find that very exciting as a director, but also as an audience member. I love, in a way, it's all about watching someone trying to overcome something. And it creates a friction, I think, I find that very interesting. Yeah, it's the opposite process, for example, of David. It's not David Lynch; it's David Fincher. Yeah, it's the opposite process of David Fincher, which uses 40 take if needed. Yeah, exhausts the actors. Kubrick was also like that. But you said you made the actors watch some films. I'm interested in this point, but also regarding your experience, because you've been acting while also consolidating your experience as a screenwriter and director. And so I'm curious to ask you about the German film landscape specifically. How has German cinema evolved, and what are the main dynamics emerging right now, in your opinion? In my opinion. Yeah. Well, I feel very connected. I grew up with, watching a lot of German films from the 60s and 70s, from when the so-called new German wave of cinema happened. In all these countries, we had that too in the 60s. And I was very influenced by that. And today I love, obviously, people like Christian Petzold, Maren Ade, Ulrich Köhler. There are a lot of people that I admire a lot. And I feel very excited to feel part of a different kind of new wave right now, because I do know a lot of filmmakers. Some of them have become close friends, which is a beautiful thing. And I can tell that they're all kind of trying out new perspectives, they're looking for different ways of telling a story. So I do think there's a lot of exciting stuff happening in our country right now. For example, people like Eva Trobisch, who did 2 films that were really amazing. She's one of the kind of new exciting voices in German cinema. So I do think there's a big thirst for different voices, and I think that's it's very important for me to feel part of that, and to be also to help each other, because it's like a community that's always been there, but that's kind of building up even more. Yeah. Yeah, that's beautiful. That's beautiful, Fabian. I also want to say that I feel that's why I was so happy that Bones and Names is coming out now in Portugal, for example, after years, because it's such a nice testament to, because it's a film that was made in language-wise, in German, in French. In the new film that I did, there's a lot of English, Swedish, Italian. I also am a big believer in trying to break down boundaries in terms also, in terms of language. I think it's great that geography. Geography, that's right. Yeah, I think it's a great goal to just tell stories that can be said anywhere, and at some point it's not so important if a film is German or French or Italian. Or it's a film. It's a film, yeah. It's a film. A film is just a film. That's right, Fabian. Let's finish by getting us excited about your second feature, which already come out in Germany, right? Yeah, in Germany. Yeah, Sad Jokes. It's a title in English. Yeah. Which, although it's already premiered in Germany and other countries, it's away from arriving in Portugal. So what is the film about, and how does your aesthetic approach evolved compared to Bones and Names? Yeah. I cannot watch the film already. Right. Right. Sad Jokes is a
film about it's a film about a queer filmmaker, also played by me, who is raising a child with his best friend, and she has to go to a clinic because she's struggling with severe depression. And so while he's trying to raise the child, he also is working on a second film, and he really wants it to be a comedy. The problem is that no one finds it funny. So it's also about how you balance life and work. And it's very sad, and it's also very funny. It's very silly and stupid at the same time. And I started to work on it right after Bones and Names was released, because I realized it was such a new world to me, going to all these festivals, talking about my film, that I really wanted to keep on exploring what it's like to to talk about your work, but at the same time wanting to keep up with your own life, which I found not so easy, to be honest. I imagine. Yeah, and I think Bones and Names for me always felt like a drama with comedic moments, and now I really wanted to make a film that's a comedy that has dramatic moments. So I kind of changed it up a little bit. And you are always in an ambivalent scenarios, and Yeah. you like to explore the contradictions and some contrasts between sentiments, right? And Yes. how can live surprises affect us, Yeah, right? exactly. And Sad Jokes is also, it felt good to me on the one hand, but from what I get from the audience's reaction, they find it quite enjoyable, because it's all about how you can maybe approach the tragic elements of life if you have a comedic approach, sometimes it helps. Yeah, it gets easier. It hurts, but gets easier. Yeah. Fabian Stam, thank you so much for your time. I hope the film does well in Portugal, so we can also watch Sad Jokes soon. Best of luck to your work, and see you at the movies. See you Yeah. at the movies. Thank you so much for having me, Leonardo. Bye. Aqui o Fabian Stam, espero estar a dizer bem o nome dele, é um realizador, ele disse na entrevista que é também ator, e eu achei peculiar a questão que ele refere. Isto é uma questão aqui mais técnica, até mesmo de cinematografia e pronto, olha, entrevistas que eu também já fiz com outros realizadores, atores, por aí fora, que é, às vezes quando se fazem vários papéis num só, digamos assim, numa produção cinematográfica, não é? Ou seja, quando tu és ator e depois vais realizar, depois vais ter que coordenar outros atores, não é? E portanto é um bocado aquela sensação de já estive lá do outro lado, não é? E agora estou deste lado de cá, porque há realizadores que sempre foram só realizadores, nunca foram atores, ou podem ter, sei lá, um cameo ou outro, não é? Ou argumentistas que sempre foram argumentistas, depois às vezes são também realizadores, ou não. Há realizadores que não são argumentistas, portanto só adaptam histórias de outras pessoas, e é engraçado ver quando há essas duas junções, aqui neste caso é ator e realizador, que a pessoa já vem com uma coisa já não é pré-programada, não é? Mas que está feita, ou seja, a pessoa já tem ideias pré-concebidas, obviamente, né? Porque já fez o outro papel, mas acho sempre interessante que os atores que passam depois a realizadores têm sempre eu diria uma sensibilidade, eu estava aqui à procura da palavra, mas uma sensibilidade engraçada para a questão dos atores e dar-lhes espaço. Como é que eu hei dizer isto? É isso. Não é? Dar-lhes esse espaço, sim. Exatamente, ou seja, tem a ver também, há um papel também muito importante nos filmes que às vezes é um bocado, acho eu até muito desprezado, que é a direção de atores, a direção de casting até, mas provavelmente o realizador também dá sempre conselhos, e aqui não, obviamente é um trabalho de equipa, não é? Também com a fotografia, som, por aí fora. Mas aqui a parte dos atores é muito importante, porque há certos atores que às vezes não é se queixam, mas que dizem que o realizador, como não está do lado de lá, pode exigir coisas que não são tão, repetir a cena 1001 vezes. E aqui o Fabian, ele disse até que faz poucos takes, não é? Por exemplo. Sim, aqui Isso é ele um vai à sinal procura, disso. mas repara, também tem que ver com o cinema que ele está a construir. O Fabian Stum está a trabalhar mais num registro de instinto. Exato. Vai à procura desses primeiros takes que podem captar alguns trejeitos ou algumas imperfeições que ele está à procura delas. Ele está à procura dessa
zona de imperfeição. Enquanto, por exemplo, um realizador como o David Fincher tem a abordagem oposta. É um realizador extremamente metódico que dá instruções específicas e que Claras. está à procura de cumprir aquela visão que depois encaixa no todo. E os filmes dele têm um peso de comando muito maior do que outros realizadores que preferem outra abordagem, como disse, mais instintiva e que não estão à procura de construir tanto as personagens ao mínimo detalhe. Ai, Portanto, é um bocadinho esta a intenção do Fabian Stam aqui no Ossos e Nomes, que é um drama alemão, onde vemos o Fabian Stam também a assumir o papel principal, o papel de Boris, e a história centra-se aqui num casal de artistas numa metrópole alemã, Boris e Jonathan, que é aqui interpretado pelo Knut Berger. O Boris é ator, está focado nos ensaios para um novo filme realizado por uma francesa bastante ambiciosa, e o Jonathan é escritor e está a enfrentar um bloqueio criativo e a lidar também com os seus receios da morte. Eles são um casal de longa data e estão tão focados nas suas atividades que, apesar de viverem juntos, estão um pouco estagnados na relação. E enquanto isto acontece, acompanhamos também a Josie, que é a jovem sobrinha de Jonathan, que está também ela a procurar lidar com as mudanças da adolescência muito à sua maneira. Então o que encontramos aqui no plano estético é desde logo um filme reduzido ao essencial. É um cinema de subtração, com cores neutras, muito dominado pelo branco e onde os objetos servem para enquadrar os atores, que acabam por ser o foco principal do filme, porque se isto visualmente é um filme harmonioso e cru, como o Fabian Stum referiu na entrevista, era um pouco essa a sua intenção, é nas relações das personagens e também no desempenho dos atores que encontramos a tensão que procuramos, e é aquilo que sustenta 1h44 de filme, porque vemos as suas rotinas, vemos os ensaios e, sobretudo, percebemos como é que cada um age numa fase de transição, seja entre a vida e a morte, a perda da inocência, o fim e o começo de uma relação. Estas reflexões são-nos apresentadas num estilo conversacional, como vemos, por exemplo, no cinema do Rohmer e de Aung San Suu Kyi, depois dele. Então é muito este estilo existencialista que está em causa e muito de vivência, que acaba por ter ressonância porque temos aqui interpretações imperfeitas, mas articuladas e com atores que sabem que o filme está dependente deles. E eu retive numa das últimas entrevistas que fiz para o podcast esta expressão da Denise Fraga, que me disse que o cinema lê pensamento. E se o cinema lê pensamento, este Ossos e Nomes funciona porque nós em todo momento conseguimos ler o pensamento dos atores. E isso é crucial num filme que pouco mais nos dá, para além de enquadramentos bem conseguidos, uma composição ainda que minimalista, bastante composta e ordenada, acaba por ser os atores que nos puxam para o drama. E isso é difícil de fazer, sobretudo numa primeira instância de realização, quando o filme está completamente dependente disso e quando não tem um enredo por aí além, quer dizer, não é a história que nos cativa, são as vivências das personagens. E, portanto, o filme às vezes derrapa para um espaço cinzento que não é muito interessante, aqueles silêncios que acabam por não ir a lado nenhum. No entanto, o filme no seu todo penso que tem valor e é uma descoberta de um realizador que eu já estou curioso para ver o seu próximo filme, que já estreou na Alemanha e que eu espero que em breve venha parar a Portugal. Penso que é um filme para quem gosta de cinema, porque efetivamente se está à procura de uma história com mais carne e mais desenvolvida e com personagens aqui com um arco narrativo clássico, não é isso que encontramos no Ossos e Nomes. Encontramos o fundamental no cinema. exato.
penso que para um primeiro esforço de realização é tudo o que basta. Muito bem. Pois é, obviamente é um filme que não tem muita carne, como disseste, porque como o próprio nome indica, Bernardo, é ossos e nomes, portanto não tem É verdade. badunts. E isso está bem cozido no filme, porque não só num ponto de vista narrativo, como depois em termos daquilo que é a sua estética, estamos reduzidos ao essencial. Portanto, é também um exercício minimalista curioso num ambiente cinematográfico que promove muito o maximalismo, não é? Sim, sim, sim. Que é a montagem agressiva, Mas é rápido, é ações explosivas. É curioso este filme estrear em contraponto com o último Missão Impossível, que sempre é os uma opostos. experiência que vai buscar muito mais estímulos e que promove aqui um engajamento diferente com a audiência, eh, muito mais agressivo. Enquanto que o Ossos e Nomes é um bocadinho mais para quem quer absorver, para quem quer entender pessoas e para quem quer ver ótimas interpretações. Muito bem, fiquei então aqui a tua análise. Olha, eu há bocado estava a falar em Missão Impossível, dando já aqui um pulinho para a nossa habitual bilheteira, antes de irmos aqui à análise do terceiro filme que traz hoje, Bernardo, porque falando em Missão Impossível, o Ajuste de Contas Final, que é um filme que estreia hoje, portanto, quinta-feira, dia 22 de maio, nos cinemas, pela primeira vez, tan, 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 e vou começar já por aí, porque quando há estas coisas assim inéditas, eu acho muita piada e começo logo por aí. Porque Missão Impossível, o Ajuste de Contas, estreou em primeiro lugar no box office nacional o fim de semana passado. Sabias disto, Hum, Bernardo? sabia, sabia, achei muito curioso. É um sucesso automático e já preconiza o grande volume de pessoas que Exato. vai assistir ao filme na sua semana de estreia, já que na antestreia já conseguiu esta conquista. Exato. E sabes que é engraçado? Porque tivemos aqui 2 semanas, portanto, no episódio passado, chegámos a ver o fim de semana de 8 a 11 de maio e este é de 15 a 18 de maio. E já tínhamos visto isso, lembras na semana passada, o Último Destino, Descendência, que não tinha estreado ainda, mas já estava, tinha entrado em 10º lugar, portanto, só com as antestreias, em 16 sessões de antestreias, estreou, conseguiu estrear em 10º lugar, e claro que agora, estando no fim de semana, efetivamente estreia, de 15 a 18 de maio, saltou aqui, posso também já dizer, para segundo lugar, e foi o filme que levou até mais espectadores em número ao fim de semana, no fim de semana passado, mas efetivamente Missão Impossível, o Justo de Contas, conseguiu arrecadar mais receita, porque obviamente são sessões de estreias especiais, etc. E conseguiu, mas não foi o que levou mais espectadores até, mas pronto, o top é feito por a nível da receita e portanto conseguiu estar em primeiro lugar. E o Último Destino de Descendência, lembras que até já tínhamos dito que deveria ir logo para número um, porque tinha estreado em 10º e ainda nem sequer tinha estreado, não é? Ao fim e ao cabo. E portanto, Missão Impossível, estar aqui em primeiro lugar, com 0 semanas, ao fim e ao cabo, ainda não tendo estreado oficialmente, já em número um, acho que pode ser aqui um forte rival de um filme Minecraft, que continua também aqui no top 10, mas já lá vamos. Se calhar, indo aqui então, descendo agora um pouco para 10º lugar, temos a estreia Led Zeppelin, O Nascimento da Lenda, foi uma das estreias da semana passada, que acho que é daqueles filmes, não é, Bernardo, que como já tivemos outros, que leva aqui, portanto, os fãs, não é, da banda, para ir ver este tipo de filmes, não é? Foi um filme que também conseguiu gerar alguma expectativa pelo facto de ter sido o único documentário autorizado pela banda e, Uhum, portanto, tem aqui um carimbo de legitimidade ou não, não é? uhum. Quer dizer, pode ser o único que é aprovado pela banda porque pode ter tido mão. Quanto a isso, não sei se a banda, algum dos membros foi produtor ou se deu algum tipo de aprovação, mas há aqui 2 lados da moeda, não é? No entanto, como tem aqui cenas inéditas e como os Led Zeppelin são uma das bandas rock, hard rock Uhum. mais populares e que conseguiu construir uma legião de fãs com maior longevidade, penso que é um resultado honroso. Estreia aqui à frente de filmes como, por exemplo, Cidade de Asfalto, com o Sean Penn, o Hitler e Goebbels, que referi no episódio anterior como um filme perfeitamente
decente. Lá está, uma estreia honrosa para os Led Zeppelin, que a partir daqui vão começar a descer à grande. É verdade, mas pronto, estrearam ainda dentro do top 10, portanto, muito bem. E depois temos aqui de nono a sétimo, 3 filmes que já estão aqui habituais dentro do top 10 e continuam a ter a sua pronto, pessoas a irem à bilheteira, cada um deles com mais de 2.000 espectadores. Portanto, The Accountant 2, Acerto de Contas, na sua quarta semana, em nono lugar. Depois temos O Amador, na sua sexta semana. E temos depois em oitavo lugar e em sétimo lugar Until Dawn, portanto aqui na sua quarta semana também, este a levar mais de 3.000 espectadores, portanto todos eles aqui com uma bastante até semelhantes, diria eu, aqui a terem aqui algum público ainda e a levarem, e são filmes até muito diferentes, não é? Aqui a levarem o seu público, digamos, ainda à sala de cinema. Depois, em sexto lugar, temos outra estreia, Hurry Up Tomorrow, aquele filme, pronto, americano, protagonizado por The Weeknd, salvo erro, assim, The Weeknd, portanto, a estrear aqui, a levar mais de 4.000 pessoas, se calhar é um pouco também igual ao Led Zeppelin, no sentido que é aqui fãs da banda, apesar que isto é um filme um pouco diferente, não é? Isto é um filme sobre paranoia que não tem sido propriamente aprovado por alguns dos fãs, mas que gera o entusiasmo mais por uma questão mediática do que outra coisa. Ainda que tenha curiosidade em ver, por exemplo, a prestação do Barry Keoghan e o que raio é que ele faz neste filme. É um ator que eu gosto de acompanhar e que está atualmente num dos melhores filmes do ano, que continua em exibição, Bird. Portanto, se o Hurry Up Tomorrow não for do vosso palato, experimentei o Bird. Muito bem, exatamente, Bird continua aqui também nos cinemas. Indo aqui para o top 5, aliás, Bird, só ver aqui, pronto, o Bird, pronto, tinha aqui estreado em 19º lugar e subiu até para 18º, mas realmente teve aqui uma estreia muito fraca a nível de bilheteira, não levar aqui muitas pessoas ao cinema, mas ainda está nos cinemas, portanto é uma questão de irem ver. No top 5, entrando aqui para o top 5, temos então aqui 3 filmes também já algo, quer dizer, Thunderbolts em terceiro lugar está na sua terceira semana, mas em quinto lugar temos Pecadores, na sua quinta semana, a levar mais 4.000 espectadores. Em quarto lugar, um filme Minecraft, na sua sétima semana, é o filme mais longo aqui dentro do top 10 e, obviamente, ainda nem saiu do top 5, e já passou, obviamente, a barreira dos 3 milhões de euros em receita bruta acumulada e está quase a chegar ao meio milhão de espectadores acumulados. É um feito e penso que continua a ser o filme mais visto deste ano em Portugal. Depois temos então Thunderbolts em terceiro, que vai na sua terceira semana. Portanto, este é o primeiro filme que passa a barreira aqui dos 10.000 espectadores, no fim de semana passado, e portanto acho que também foi uma boa conquista aqui da Marvel, um bom regresso, digamos assim, à forma Marvel, apesar de não ser ainda aqueles resultados históricos, não é, que a Disney barra Marvel conseguem trazer. E lá está, em segundo lugar e primeiro lugar, aqui uma coisa nunca antes vista, pelo menos aqui no nosso podcast. Em segundo lugar, O Último Destino de Descendência, que tinha, lá está, subido de décimo para segundo lugar, aqui na sua primeira semana oficial de estreia, portanto, a levar mais de 13.000 espectadores ao cinema, portanto, tinha estreado com pouco mais de 1.000 e tal, portanto, em antestreias, e teve aqui um salto para segundo lugar. O filme mais visto do fim de semana, efetivamente, levou mais espectadores, mas é incrível como Missão Impossível, o ajuste de contas final, ainda sem ter oficialmente estreado, só estreia hoje, dia 22 de maio, conseguiu levar mais de 10.000, quase 11.000 espectadores. Portanto, se não fosse os valores das estreias especiais ou das sessões especiais, teria ficado em terceiro lugar, mesmo assim, ainda sem ter estreado oficialmente. Portanto, acho que para a semana é muito fácil prever quem é que vai ser o rei da bilheteira em Portugal, não é? Estará, Mas, estará acima do Lilo e Stitch? claro, com estes números, Bernardo. Ah, Pois é, eu eu cá não aposto o que sei. tu quiseres. Não, o que tu quiseres, Bernardo. Eu cá não Não sei. há hipótese, Bernardo. Não há hipótese. Como é que um filme que ainda não estreou, ele estreou em primeiro lugar, Bernardo? Nós nunca vimos isto? André, Não. não desprezes, eu vou-te dizer o que tu já me disseste, não desprezes a Disney. O Missão Impossível, desculpa, com estes números pré-estreia, eu tenho medo do que vem aí, Bernardo. Ele vai ultrapassar a minha previsão é que até ultrapasse os filmes do Minecraft,
os números do Minecraft e vai ser, se calhar até possivelmente o filme mais visto este ano em Portugal. Com estes números pré-estreia, é muito possível. Veremos. Não O estou Stitch preparado para estreia em dizer que não. segundo, ou terceiro, ou quinto. Quem quer saber isto? Não estou a brincar. Vai ser curioso perceber quem é que fica em primeiro. Eu não ponho as minhas mãos no fogo Eu ponho. pelo, Eu hoje ponho. pelo Missão Impossível, mas Vai ser giro, não vai ser sei, giro. era uma aposta interessante. Vai ser giro, porque realmente, olha, nunca vimos isto na bilheteira, portanto, por isso é que eu fiquei assim entusiasmado, que eu assim, olha, está aqui uma coisa nunca desvista e, portanto, olha, Coisa nova. exato, vamos ver como é que está aqui para a semana. E recordo, lá está, se forem ver algum destes filmes, digam-nos o que é que acharam deles, está bem? Ou de outros filmes quaisquer que ainda estejam aí no cinema, ou que estejam em streaming, o que quiserem. Até filmes também mais antigos, façam-nos perguntas, estejam à vontade, que já lemos aqui alguns destes perguntas e testemunhas, já ouviram certamente. Portanto, estejam à vontade, tanto nas nossas redes sociais, que está aqui na descrição do episódio, como também por e-mail. O nosso e-mail é correspondência@freireimarquesnocinema.pt. E pronto, temos aqui então a bilheteira, dado aqui um olho, aqui com uma bilheteira pouco comum, né? Certamente, acho que vai ser poucas as vezes que vamos ver assim uma coisa destas, mas pronto, é o que é e vamos ver como é que para a semana a batalha Missão Impossível Lilo e Stitch o que é que vai suceder. Agora, temos ainda mais um filme, não é? Mais um e-filme, neste caso que junta as palavras amor e queijo. Portanto, Bernardo, tenho uma pergunta muito séria para ti. Estás preparado? Sim, Tu gostas mais de amor ou de queijo? de amor. Não, não és fã de queijo? Sou, mas perguntaste qual era a minha preferência e não me parece que haja discussão. Embora eu coma queijo ou derivados de queijo todos os dias. Sabes que eu é assim, há certas situações que eu como um queijo que é assim tão bom, que aquilo é quase, epá, eu até diria quase orgásmico, que eu não sei se não preferia queijo ao amor. Em certas situações, eu vou dizer queijo. E pronto. E Muito disse o que bem. disse e não Bem, retiro estas palavras. Mas pronto, passo para ti. e este é um queijo especial, é um queijo Comté, que é produzido na parte ocidental dos Alpes. Uau, deve ser muito bom, por acaso. Já está a Alpes deixar franceses. água na boca. Eu quero Muito queijo bem. agora, Bernardo. Amor Queijo. e Queijo. Amor e Queijo é a estreia em realização de uma jovem realizadora chamada Louise Corbusier, Uhum. que conta-nos aqui a história de Totone, de 18 anos, que depois de ver o pai morrer, tem de cuidar da irmã mais nova, que tem 7 anos, e também da quinta da família, que infelizmente está a falir. Então o Totone assume ainda mais responsabilidades quando entra aqui num concurso para ganhar dinheiro pelo melhor queijo Comté, que é produzido aqui nos Alpes franceses. Então o que nós temos aqui é, na essência, um pedaço de vida que começa com um plano de sequência de um homem a carregar um barril de cerveja numa festa da aldeia e rapidamente somos introduzidos ao Totone como um rapaz que gosta de boémia, que assume, portanto, as irresponsabilidades próprias da idade e está imbuído ali num contexto de festa, de uma boa vida, mas ainda assim bastante rural e precária. Portanto, gosta de festejar, gosta de passar tempo com os amigos, mas não está folgado de dinheiro. Então, ele acaba por cruzar-se, depois quando é forçado a trabalhar para conseguir cuidar de si e da irmã, acaba por cruzar-se com uma jovem que é mais funcional, responsável e também ágil no trabalho com os animais, a produzir queijo e começa a estabelecer uma relação com ele que acaba por ser aqui um centro emocional da história, que nos leva, de certa maneira, a um estágio de amadurecimento naquilo que é um filme que curiosamente me fez, lembrar outro chamado Rodeo, da Lola Kivoron, que eu inclusive pensei que tinham sido realizados pela mesma pessoa inicialmente, porque também estamos aqui a lidar com personagens desajustadas e que estão um bocadinho a viver nas margens ou com bastantes dificuldades,
mas têm muita atitude e são muito aguerridos e muitas vezes frustrados consigo próprios. No entanto, essa atitude é comum no cinema francês e aquilo que vemos aqui é um filme algo banal, mas bem filmado, com um certo carinho pela paisagem dos Alpes franceses e mostra-nos uma história que é um pedaço de vida. Acaba por, no fim, deixar um agridoce, acaba por não trazer nada de novo. O que vemos aqui é um bocadinho corriqueiro. É o dia a dia de um jovem que está a tentar lidar o melhor que pode, numa situação bastante delicada, e eu, apesar de não encontrar muitos defeitos naquilo que tem que ver com a progressão narrativa, quer dizer, vemos alguns contratempos do jovem que quer produzir queijo para ganhar um prémio para o qual nem sequer consegue inscrever. Portanto, aqui o peso da irresponsabilidade, da imaturidade a vir ao de cima e a mostrar-nos também algum analfabetismo funcional que é contrabalançado pelo facto de não ser propriamente uma história refrescante, mas está bem contada, está bem filmada e, portanto, se estão afim para assistir a um pedaço de vida falado em francês sobre jovens irresponsáveis a fazer um bocadinho pela vida, é um filme perfeitamente aceitável e uma estreia que demonstra compaixão para com as personagens. Portanto, ainda que não tenha arrebatado, é um filme perfeitamente decente de uma jovem que penso que, se continuar a filmar com este afeto pelas personagens, vai-nos dar excelentes histórias e personagens com as quais vamos gostar muito de conviver. Muito bem, muito bem. E estava aqui a pensar e realmente este episódio tem aqui algumas curiosidades engraçadas. Portanto, este foi o primeiro filme, né, da realizadora, o Uhum. Los Nomes, portanto, do Fabian Stan, também foi o primeiro filme dele, não é? Também foi. Portanto, e até mesmo o Lilo e Stitch pode-se dizer que foi, não digo o primeiro filme, não é o primeiro longa, mas é o primeiro grande filme, assim, de É. peso, portanto, foi também uma estreia a esse nível para o realizador. E, portanto, é tudo aqui, digamos, umas primeiras obras, ou mesmo, digamos, um primeiro lançamento assim mais grandioso e pronto, e são aqui todos os "i's" com É 2 bom sinal, é palavras bom sinal. e Sabes que é uma o semana cinema está a magnífica. ficar muito plural, muito Isso sem plural. dúvida. Temos muitas propostas de vários pontos do globo e eu trago aqui 3 de cada vez, não é? Há Uhum. muitas mais, nós tentamos mencioná-las todas, mas há muitas mais a estrear e, aquilo que reparo é que estes filmes escapam-nos se não estivermos atentos, e alguns são verdadeiras gemas que passam ao lado, precisamente porque os filmes com maior orçamento de marketing engolem-nos por completo, Exato. passam completamente ao lado. Então, a missão da crítica, no meu entender, é também esse, é chamar a atenção para aquele pequeno filme sobre um puto nos Alpes franceses que está a fazer pela vida e que podem muito bem gostar de ver a história dele e de se identificar com alguns aspectos da rebeldia da adolescência enquanto tem que fazer pela vida, não é? Ou mesmo naquelas fases de transição que encontramos no Ossos e Nomes, que por acaso é o meu filme da semana. Não te deixo Oh, já fazer a desvendaste. pergunta, não te deixei fazer a pergunta, Mas mas era isso mesmo que eu ia dizer, Bernardo, já te ganhei. ótimo, ótimo. É de facto um filme diferente daquilo que estreou, sem dúvida, este ano. É uma proposta bastante única e que, Uhum. portanto, se veem muitos filmes ou meramente querem uma experiência diferente, Ossos e Nomes pode ser a hora e 44 que estão à procura. Muito bem, muito bem. Isso foi só porque falaste com ele, não é? Com o Fábio de Stama, agora que ninguém nos ouve, não é, Bernardo? Ele passou a Nem tomar por isso, notinha, não é, Bernardo? nem por isso. Estou a ver Como porque bem é que tu andas a sabes, fazer as entrevistas. Estou a ver, agora é que eu estou a perceber tudo. como bem sabes, há muitos filmes da semana que escapam às pessoas que entrevistei. É aquelas que não dão a nota ao Bernardo. Fica Estão aqui já. 28 episódios para trás para que confirmam isso. Exato. Portanto, olha, agora vais-me odiar, Bernardo, porque vou fazer um resumo deste episódio, que acho que merece, porque, portanto, neste episódio tivemos aqui as análises de Bernardo Freire, Amor e Queijo, Ossos e Nomes, Lido e Stitch e já chega disto, piadas parvas. E, e, Enfim, e, 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 exato. E it's all tivemos folks.
E tivemos a entrevista ao Fabian Stam ainda, exatamente. Faltava ainda coisas, mas pronto. Vamos embora, não é? Que as pessoas já estão fartas de nos ouvir, principalmente de mim. E para a semana a mais, contem então com mais novidades que a gente depois vai partilhando. Quando tivermos mais informações sobre o nosso episódio ao vivo, iremos comunicar. Um bem-aja a todos, tem muitas ofertas aí cinematográficas para família, para não famílias, para famílias de todos os gostos e géneros. Um abraço, uma boa semana e até para a semana. Adeus, Bernardo, até para a semana.